Olá, meus amigos, muita paz a todos. Hoje, neste vídeo, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da obra Coragem, de Chico Xavier. E estudaremos o capítulo 4, que tem o título Tuas Dificuldades. Um texto, uma mensagem que foi oferecida pelo Espírito Emmanuel. E pensando aí na proposta Tuas Dificuldades, vem a pergunta: nós gostamos de ter dificuldades, nós buscamos as dificuldades, nós gostamos de problemas. Você que me ouve, gosta de ter problemas, de enfrentar dificuldades? Eu, respondendo por mim, vou dizer que não. Obviamente, a minha busca sempre é no sentido de não ter dificuldades, ou se as encontrar, e elas sempre aparecem, é superá-las. E seria até um tanto quanto alguém ter um perfil de sempre buscar problemas e dificuldades, um perfil de masoquismo, que necessita uma avaliação. No entanto, o que nos é orientado, o que nos é ensinado, é que as dificuldades, os problemas, eles fazem parte do nosso mundo. Eles fazem parte do mundo do nível do nosso, um mundo que é classificado pelos espíritos como de expiação e provas. Então, independentemente de eu ser uma pessoa ótima, bondosa, caridosa, fraterna, ou ser uma pessoa equivocada, uma pessoa voltada para o mal, uma pessoa indiferente, uma pessoa cruel, todos teremos problemas, todos enfrentaremos dificuldades. É claro que a escolha pelo caminho negativo vai gerar um acúmulo de problemas e dificuldades. A escolha pelo melhor caminho vai reduzir esses problemas e essas dificuldades a um nível mínimo, ao nível próprio do mundo em que vivemos, e fará com que nós enfrentemos as dificuldades próprias do mundo e aquelas decorrentes ainda de ações pretéritas cuja colheita se dá agora. Mas se eu faço agora uma colheita positiva, uma semeadura positiva, a colheita no futuro também será positiva. E Emmanuel, então, ele vem nos trazer aqui orientações grandiosas de como deve ser a nossa postura diante dos problemas. Eu me recordo de uma figura que é muito conhecida da história, da ciência, que é Thomas Alva Edison. Thomas Edison ele ficou conhecido por inúmeras descobertas, por inúmeras invenções. Ele era um inventor. E ele pequenininho, foi rejeitado na escola. Ele voltou um dia com a carta e era o professor dizendo para a mãe que ele não tinha condições de acompanhar os estudos ali, que ele era uma espécie de criança imbecil. E a mãe, então, não mandou ele de volta para a escola e fez uma educação, ela, na época, né, era permitido, ela própria o ensinou. E ali com o ensino, com a orientação da mãe, ele conseguiu desenvolver os seus talentos e contribuir de maneira essencial, fundamental para o avanço da humanidade. Mas numa das suas invenções, a lâmpada incandescente, muitos já estavam tentando, mas ninguém conseguia fazer a lâmpada ficar acesa. Ela acendia, apagava, queimava. E ele conseguiu. Mas ele conseguiu depois de milhares de tentativas equivocadas. Algumas versões aí da biografia falam de mil tentativas, 10.700. Mas o fato é que quando alguém, de certa maneira, o admoestou, o censurou, até desestimulando, falando algo assim do tipo, mas você não vê que não dá certo, você já errou tantas vezes? E a resposta de Thomas Edison foi não. E aí tem uma das frases que é atribuída, fala: eu não falhei 10.000 vezes, eu apenas descobri 10.000 formas em que não funciona. Então ele descobriu, veja a visão dele, o problema, embora seja negativo, embora ele não represente o êxito almejado, ele me ensina o caminho que eu não devo seguir, o caminho que não vai funcionar. E dessa forma nós vamos eliminando aquela possibilidade e nos aproximando do acerto. Então o problema, a dificuldade, ele significa apenas um passo na nossa caminhada para o êxito. Então, olha a visão. E ele falava, tem uma frase interessante que ele dizia assim: sempre existe uma forma melhor de fazer as coisas. Descubra. Então, até naquilo que a gente faz certo, ele dizia, ainda existe uma forma de aprimorar.
de melhorar. E uma outra frase era: me mostre uma pessoa 100% satisfeita e eu vou lhe mostrar alguém fracassado, alguém derrotado. Porque entrou numa zona de conforto, de estagnação que não evolui. E os problemas e as dificuldades, embora nós não os desejemos, eles são elementos que nos impulsionam a encontrar soluções, a melhorar a nossa inteligência, a fortalecer as nossas resistências. E o que é que Emmanuel nos fala neste capítulo, Tuas Dificuldades? Imagina como seria difícil suportar um educandário em que os alunos tão somente soubessem chorar na hora do ensino. Reportamo-nos à imagem para considerar que, sendo a Terra nossa escola multimilenária, urge receber-lhe as dificuldades por lições, aceitando-lhe a utilidade e o objetivo. Olha, as dificuldades como lições que têm utilidade, são úteis, e têm um objetivo, nos estimulam a algo. Diante dos obstáculos, ninguém precisa fixar-se no lado escuro que apresentem. Um náufrago, faminto de estabilidade, ao sabor das ondas, não se lembrará de examinar o lodo no fundo das águas, mas refletirá no melhor meio de alcançar a terra firme. Todo minuto de queixa é minuto perdido, arruinando potencialidades preciosas para a solução dos problemas, sobre os quais estejamos deitando lamentação. Olha a primeira frase. Todo minuto de queixa é minuto perdido. Toda prova, seja qual for, aparece na estrada a fim de elastecer-nos a força e o aperfeiçoamento e a aperfeiçoar-nos a experiência. Então ela tem essa finalidade, surge para aumentar a nossa força e permitir o nosso aperfeiçoamento na experiência. Em síntese, quase toda dificuldade implica sofrimento, e todo sofrimento, notadamente aquele que não provocamos, redunda em renovação e auxílio para nós mesmos, lembrando a treva noturna em cujo ápice começa a alvorada nova. Saibamos arrostar, ou seja, enfrentar, saibamos arrostar os impedimentos da vida, sem receá-los. Cada qual deles é portador de mensagem determinada. Esse é um desafio a quem entesoures paciência. Aquele outro te impele à sublimação da capacidade de amar no cadinho da provação. Aprendamos, sobretudo, a decifrar os enigmas da existência na oficina do bem eterno. Então é interessante perguntar-se: para que isto está me servindo? Qual a causa? Mas não se prender à causa. Mas o que me pede para fazer? Para quê? O porquê é interessante para saber onde eu caí, o que é que eu fiz que não deu certo e como eu devo agir daqui para frente. Então o porquê, mas sobretudo o para quê. Eu estou com essa enfermidade, por que razão? O que é que ela me ensina? Eu estou com essa dificuldade financeira, eu estou com essa dificuldade no relacionamento, no trabalho. O que é que isso me ensina? Qual o melhor caminho de, agindo corretamente, eticamente, eu superar este problema? E vai concluindo Emmanuel: serve e compreende, serve e suporta, serve e constrói, serve e beneficia. Ou seja, sempre em atividade, sempre em serviço, servindo, que aí eu vou compreender, eu vou suportar. A partir do momento em que eu compreendo, vou saber as causas, vou saber que existe ali uma justiça, então eu vou suportar. Depois eu vou continuar servindo e aí eu já vou construindo soluções, construindo uma resolução para aquelas dificuldades, para aqueles problemas. E depois serve e beneficia, já é o fruto, o produto dessa construção. Então vejamos, nessas etapas, eu me manter em serviço, em atividade, porque assim eu vou compreendendo,
Assim eu vou suportando, construindo e beneficiando. E encerra nos dizendo Emmanuel: tuas dificuldades, tuas bênçãos. Nelas e por elas encontrarás o estímulo necessário para que não te precipites nos despenhadeiros do orgulho e nem te encarceres nas armadilhas do marasmo, prosseguindo passo a passo, degrau a degrau, em tua jornada de burilamento e ascensão. Porque os problemas nos colocam em movimento. Nós aprendemos no capítulo, na parte terceira do Livro dos Espíritos, sobre uma das leis morais, a lei da destruição, que serve para estimular em poucos anos um avanço que só ocorreria em mais ou menos um século. Porque diante do problema, diante da destruição, nós temos que reconstruir melhor. Vejamos que algumas calamidades, como o tsunami no Japão, outros terremotos, fazem com que a engenharia se desenvolva, que haja um aprimoramento das técnicas de segurança, os acidentes aéreos. Cada queda de um avião é estudada profundamente para saber o que causou e lá na frente não acontecer de novo. Com a morte do piloto Ayrton Senna, houve uma revolução no quesito de segurança na Fórmula 1. Hoje os pilotos têm aquela proteção e o número de acidentes reduziu de forma grandiosa, de forma relevante. E então vejamos que não é desejar o mal, mas é compreender e dele extrair o bem. Diante de uma dificuldade, nós normalmente temos três caminhos que identificamos nas pessoas. O primeiro é o da negação, é não admitir que aquele problema exista, é não reconhecer. Eu me recordo que há uns 2 meses, uma pessoa conhecida, muito próxima, foi alugar uma casa de praia para uma família. Quando chegou lá, essa família, em plena pandemia, ninguém usava máscara. Ninguém usava máscara. Então a senhora que estava ali entregando a casa falou: vocês não estão utilizando máscara? E aí o homem, o chefe da família ali, entre aspas, ele falou: a gente não usa não. E eu tenho lá minhas dúvidas se essa pandemia é uma verdade. Eu acho que tem muito exagero aí, para ganhar dinheiro e tal. O sujeito estava negando a existência de uma pandemia, apesar de tantas mortes, de tantas evidências aí, pessoas próximas morrendo, hospitais lotados, no mundo todo, e a pessoa estava negando aquele problema. Então eu nego como se não existisse. É um caminho triste, porque o problema continua gerando efeitos, porque eu sequer admito que ele exista. Isso serve em todos os campos. Então, o carro lá está com um problema, acende a luz. Eu posso levar na oficina e pedir para consertar, ou eu chegar lá, vou tirar o fusível aqui para apagar essa luz. Vou negar a existência, mas o problema está lá. Uma hora o resultado vai aparecer. Então, a primeira etapa é a negação. A segunda é eu admitir que existe o problema, mas eu ficar no campo da queixa, da revolta. Então, eu vou potencializar aquele problema. Porque além de eu não buscar a solução, não buscar compreender, não buscar ali entender o que é que eu posso fazer, o que é que eu preciso melhorar, eu fico preso ali vivenciando o problema, então ele vai se eternizando em minha vida. Então é a queixa, a lamentação. E o terceiro ponto, a terceira resposta, o terceiro comportamento que eu posso apresentar diante de um problema, de uma dificuldade, e que é o desejado, e é para isso que existem os problemas e as dificuldades, é o buscar compreender, saber o porquê, o que foi que gerou aquilo, e agora buscar a solução, a melhor solução ética, correta, verdadeira. Então aí eu vou encontrar. As dificuldades nos ajudam a melhorar, por mais que a gente não queira. Até no campo do esporte, vejamos que quase todos os grandes dribladores no futebol, os atletas que têm maior habilidade, eles vieram das classes financeiras menos privilegiadas, porque jogavam nas ruas, ali, em terrenos que são irregulares, descalços, às vezes na praia com a inclinação, ou na rua com os buracos, ou em campos ruins. Quando vai jogar numa grama sintética, numa grama boa, ele já tem uma habilidade maior ali, ele já tem a capacidade de controlar a bola, porque treinou em condições adversas.
Já aquelas crianças que têm uma condição melhor, que fazem escolinha, de vez em quando sai um jogador melhor e tal, mas não tem aquele talento natural que os brasileiros apresentam, normalmente vindo das periferias, que muitos africanos, esportes que dependem muito apenas do desenvolvimento pessoal, que não dependem muito de equipamentos. Vejamos aí os maratonistas, os de maior destaque são os quenianos ou de outros países africanos, ali por conta da própria dificuldade, do clima em que eles treinam. Então, quando eles vão ser nivelados em condições otimizadas, o esforço que tiveram que fazer nas maiores dificuldades é um elemento ali favorável a eles. Eu até brinco, às vezes, o queniano é porque ele treina correndo de leão, né? E aí eu estimulo para que ele avance. Então, essas dificuldades elas vão nos ajudando a nos fortalecer. O atleta, às vezes, da arte marcial, do karatê e de outros ali que fica socando, às vezes, um saco. Eu lembro que eu fiz karatê, a gente tinha que chutar um saco cheio de pedra, a gente vai calejando e aquele calo depois facilita, né, ajuda quando a gente vai ter algum contato a uma resistência maior. Assim também na vida, em todos os nossos campos. E as vitórias advindas das dificuldades, elas têm um valor maior, um valor maior. Lembrando Ayrton Senna que eu já citei, ele teve uma vitória épica, ganhando ali Interlagos, o Grande Prêmio de Interlagos em 91, porque ele era o grande sonho dele vencer no Brasil e não conseguia, porque de outras vezes o carro quebrou, teve acidente. Estava no ano em que o carro era inferior à outra equipe, a Williams. Ele estava correndo ali e o câmbio do carro quebrou, ele ficou só com 2 marchas. Então foi uma vitória que quando ele terminou, o corpo estava completamente cansado, extasiado. E uma vitória épica que a população invadiu ali o autódromo para comemorar aquela vitória. Então veja, uma vitória que foi fruto de um esforço construído ao longo de anos, Então, aquilo que a gente conquista com o nosso esforço, com a nossa superação, tem um valor, é uma conquista, ela está sedimentada em nós. E para nós encerrarmos aqui nesta ideia de que Emmanuel nos traz, de nós verificarmos e identificarmos os obstáculos, os problemas como elementos da vida que nos ajudam a melhorar, superar, a vencer os equívocos do passado, eu vou encerrar aqui lendo um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 14, que tem o título Honrai vosso pai e vossa mãe, e lá na parte Instruções dos Espíritos, no item 9, é um item que tem o título A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, é uma mensagem do Espírito Santo Agostinho, aquele mesmo que, quando encarnado, foi um dos pais da Igreja. Uma mensagem oferecida em 1862. E já na parte final, há um trecho que eu acho fundamental para nós entendermos esta postura que devemos ter diante dos problemas, diante das dores, diante das provas. Nos diz Santo Agostinho: as grandes provas, entendei-me bem, são quase sempre o sinal de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas por amor a Deus. Para o espírito, é um momento supremo, e é aí que importa não se lamentar, se não quiser perder o fruto da prova e ter de recomeçar. Ao invés de lamentardes, agradecei a Deus que vos oferece a ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando sairdes do turbilhão da vida terrena e entrardes no mundo dos espíritos, serei lá aclamados como o soldado que sai vitorioso da batalha. Pode chegar com a roupa rasgada, o corpo todo machucado, mas vitorioso, porque enfrentou as provas sem lamentar, com amor a Deus. E aí não precisará repetir. Vejamos que os problemas, as dificuldades, elas têm essa capacidade de nos fazer superar e vencer as nossas limitações e reparar os nossos erros do passado, se as aceitarmos sem lamentação. Então, meus irmãos, que lutemos, que busquemos amar, servir, trabalhar no campo do bem, para assim ter forças para superar as dificuldades
e assim estar nos superando também. Que Jesus nos abençoe e que Deus, nosso Pai, seja sempre louvado. E até o nosso próximo encontro. Muita paz a todos.